O olho revela e a naturopatia resolve. Muito prazer estar aqui novamente com vocês, trazendo esse vídeo para a vossa consideração. Para quem não me conhece ainda, eu sou o Dr. Edomar Cunha, terapeuta naturista, iridologista há 35 anos, professor de iridologia há 30 anos e também sou nutricionista. E a iridologia, para mim, é a grande ferramenta de avaliação. Alguém poeticamente disse no passado de que os olhos são a janela do corpo e o espelho da alma. Então, quando eu tenho a oportunidade de chegar numa íris, na parte colorida dos olhos, através dos sinais, através das alterações de cores, dos pigmentos aqui encontrados, dos mais variados sinais encontrados na topografia da íris, eu tenho uma visão do que se passa nesse corpo, de como está funcionando. E se eu encontrar alguma disfunção, logo me vem na mente a ferramenta de cura, a naturopatia. A naturopatia engloba a trofoterapia, a cura pela alimentação, a fitoterapia, a cura pela água, a fitoterapia, a cura pelas plantas, a hidroterapia pela água, a geoterapia, a cura pelo argila, pelo barro medicinal, e também a cinesioterapia, o movimento, o exercício, o toque, a massagem. Tudo isso são ferramentas de cura dentro da naturopatia. Então, iridologia e naturopatia. Interessante, quando você vai ao médico, chegou no médico, a primeira pergunta do médico: qual é o seu problema? Por que você está aqui? O que você está sentindo? No meu caso, a primeira exigência minha é: não me conte nada. Deixe os olhos falarem por você. Aí eu vou chegar na sua íris, aqui eu só coloquei um lado, e eu logo vou observar que esta pessoa tem sérios problemas gastrointestinais. Que problema? Falar assim que você tem problema gastrointestinal é muito genérico e é muito vago e todo mundo tem. Não. Eu chego e digo: a senhora tem problema de hipocloridria crônica, a senhora tem a digestão incompleta, muitos gases, muita fermentação, muita absorção tóxica via intestino. E também tem sinais de desglicemia. E a química do seu corpo é uma química ácida, muita mucosidade nos seios da face e um ponto de alerta na sua área cardíaca, sem ela me dizer nada. E aí eu vou me lembrar da naturopatia, dos elementos de cura espalhados na natureza para resolver o problema. Então, a iridologia, ela nos dá uma avaliação holística, integral, o estado físico, mental e emocional. Por exemplo, esta pessoa era uma pessoa com muita sensibilidade, mas, ao mesmo tempo, ela é muito rígida, ela foi criada, ela foi educada num padrão de rigidez muito grande, e essa rigidez mental dela, ela traduz para uma rigidez física corporal. Então, estado físico, mental e emocional. Por isso, é uma avaliação integral, holística, de holos, integral, o todo. E a naturopatia também é um tratamento holístico. Tem hora que é alimento, apenas mudar a alimentação.
parar de fazer as coisas erradas. Hipócrates disse para os seus alunos de medicina, Hipócrates é o pai da medicina, ele dizia assim: antes de curar alguém, pergunta-lhe se está disposta a deixar das coisas que o fizeram adoecer. Aí eu vou me valer de alimentos, de plantas, de água. Uma pessoa como essa aqui toma muito pouca água e come muito pouco verde. Por isso, essa escuridão concentrada no centro. Possivelmente tome muito café. Se ela no sul, na minha terra, toma muito chimarrão, vai mudando a cor do centro do olho, que corresponde ao centro do corpo, sistema digestório. Então, a iridologia mostra o problema e as suas possíveis causas, e a naturopatia orienta a remoção das causas e oferece, então, os elementos de cura. Vamos dar aqui alguns exemplos. Por exemplo, isso aqui é o olho de um cidadão aqui da cidade, Sorocaba, onde eu moro, já um senhor de uma relativa idade, e ele me procurou por problemas na próstata, tá? Aqui está o sinalzinho sutil da próstata. Mas quando eu cheguei no olho dele, eu logo vi que ele tinha uma hiperacidez estomacal, o estômago muito ácido e, consequentemente, pode levar a uma gastrite ácida, a uma úlcera ácida. Aqui é um outro exemplo. Quando eu vejo essa região central, que corresponde ao sistema digestório, mais clara que a cor normal do olho, a primeira imagem, essa pessoa está com um fogo no estômago, está com uma acidez estomacal. E aí eu vou olhá-la na alimentação. Por exemplo, esta aqui, ó, ela tem um olho escuro, mas ao redor da pupila está mais claro ainda. Porém, a pupila em midríase, dilatada, estas estrias na íris e esse sinal aqui chamado colarete muito alto, muito relevo, mostra que ela tem uma ansiedade muito grande, um nervosismo muito acentuado, porém ela engole tudo e ela somatiza tudo no estômago. Por isso que o estômago dela dói, por isso que o estômago dela está em ferida, está uma gastrite ácida de tanta tensão nervosa somatizada. Esta aqui, uma pessoa aparentemente equilibrada, mas olha só, o centro da íris está mais claro que o resto. Toda a porção da íris que for mais clara que a cor dominante do olho indica um quadro de hiperatividade, de hiperacidez. Agora, observando aqui com uma visão mais ampliada, olha só, ela tem uma irritabilidade nervosa, uma tolerância zero, que ela somatiza tudo na mucosa digestiva, por isso essa acidez gástrica, essa gastrite, essa até úlcera de origem nervosa. Aqui já mostra sutis alteração de fígado, pigmentos hepáticos, pterígio, mostrando gordura no fígado, numa visão rápida. E aí, como a naturopatia resolve? Deixa eu dizer uma coisa. Eu comecei a falar de hiperacidez porque muita gente reclama de hiperacidez. Mas deixa eu te dizer, hiperacidez estomacal são casos raros. A maioria não é hiperacidez. Mas alguns casos são. Para os casos de hiperacidez, você precisa eliminar as causas, precisa
para tratar o nervosismo, essa ansiedade, esse fogo que quer sair para aquele fogo que sobe na garganta, a queimação, a acidez estomacal, pode ser sintoma de um fogo emocional que quer sair para fora. E aí acaba afetando o digestório. Maus hábitos alimentares. A pessoa que come sem regra, ela pode provocar um quadro de acidez. Por exemplo, muito café e cafeinados, chá preto, chá mate, chocolate, achocolatados, refrigerantes, chimarrão. Isso tende a provocar, num primeiro momento, hiperacidez. O cigarro, comidas muito condimentadas, os picles da vida, o vinagre de álcool. Agora, o refrigerante, a bebida alcoólica, a cerveja, esses são terríveis para provocar hiperacidez estomacal. Precisa, então, tratar a ansiedade dessa pessoa, e aí uma coisa muito fácil de resolver: suco de batata crua. Tanto a batatinha inglesa quanto a batata doce. Se você tiver uma centrífuga, melhor. Não tendo uma centrífuga, rala naquela parte bem miudinha do ralo, aperta no voal, num paninho bem fino, limpo, uma xícara de suco, 20 minutos, meia hora antes de cada refeição. Adeus azia, adeus fogo no estômago, desinflama o estômago e ajuda até mesmo na reparação das lesões estomacais. Você pode auxiliar com o chá da famosa planta espinheira santa, cancorosa, como chamam, do alcaçuz, se a pessoa não for hipertensa, e também a tranchagem, trançagem, alguns chamam. A trançagem, ela protege toda a mucosa da boca ao ânus. O suco de aloe vera, muitos outros ingredientes. Eu uso muito um floral do grupo Fisioquântico de Maringá, chamado Azianon. Ele vem no medidor de ml na tampa, 5 ml antes de cada refeição, pouco antes de cada refeição. Segura na boca 2 minutinhos e engole. É um líquido bem docinho. E depois, umas 10 gotinhas do outro floral, digere 3 vezes ao dia. Simplesmente adeus acidez estomacal. Agora, eu disse, eu nem vou me demorar muito, porque é poucos casos. São raros os casos de hiperacidez. Eu disse que toda porção da íris mais clara que a cor normal do olho indica um quadro de hiperacidez. Agora, e o contrário? Toda porção da íris mais escura que a cor dominante do olho indica o quê? Hipoatividade. O estômago, ele é um órgão ácido, ele precisa ser ácido para digestão, para quebrar as proteínas, para começar o primeiro processo digestivo. Agora, quando ele está escuro, ele está hipoativo. Ou seja, está com pouca acidez no estômago. O problema é que o excesso de acidez e a baixa acidez do estômago, a hipocloridria, os sintomas muitas vezes se confundem. Principalmente quando você examina em detalhe. Olha só, está muito escuro a região do estômago. A região do estômago é logo ao redor da pupila. Depois nós temos a região intestinal, a região hepatopancreática, ok? Agora, veja só,
aqui eu tenho uma hipoacidez e na entrada do estômago, na boca do estômago, que o povo chama, na válvula de entrada do estômago, na válvula cárdia, olha aqui, ó. Aqui é a cárdia. Se eu tiver uma abertura de fibra saindo em direção aqui a 44 minutos do relógio iridal, eu tenho a posição do esôfago. Ou se eu tiver umas rasuras em direção à escápula esquerda, mesmo que ela tenha hipoacidez, que ela tenha baixa acidez estomacal, ela vai sofrer azia. Porque o ácido é pouco para uma digestão perfeita, mas para um esôfago, para a boca, para a garganta, esse ácido é muito forte. Mesmo que ele esteja fraco para o estômago, para o esôfago, para a garganta, ele é muito forte. Então, ele vai refluir e vai te dar queimação. E ela não tem excesso de acidez, ela tem falta. Aliás, o refluxo gastroesofágico, a hérnia de hiato na boca do estômago ali, é muitas vezes mais comum na hipoacidez, na hipocloridria, do que na hipercloridria. Outro detalhe, H. pylori, Helicobacter pylori, a gastrite bacteriana, é comum na hipoacidez e não na hiperacidez. Acorda, meu amigo, acorda, minha amiga, pare de tomar antiácido, porque você já tem pouco ácido no estômago e você ainda vai tomar mais antiácido, que vai bloquear cada vez mais a bomba de prótons, e aí cada vez menos ácido, você está se encaminhando para um problema muito sério. Olha só, ela tem a escuridão central, a escuridão da hipoatividade, e olha aqui, ó, esta rasura, esta abertura que você vê em direção ao esôfago, é o refluxo. Mesmo que você tenha pouca acidez, os sintomas clássicos da falta de acidez ou da diminuição da acidez, falta é muito difícil, mas da diminuição, do enfraquecimento do ácido estomacal é o quê? Má digestão. Principalmente má digestão de proteínas. Você come carne, não faz bem a digestão, fica pesada, come queijo, leite, você come feijão, estufa, os empachamentos, gases. Por trás desta hipocloridria, tem muitos outros problemas que você não suspeita. Por exemplo, a hipocloridria não é a única causa, mas é a maior e mais importante causa das dores de cabeça, da enxaqueca, da anemia, da perda, da baixa de vitamina B12, não absorve ferro, não absorve cálcio, a osteoporose, não absorve magnésio, porque você é hipoclorídrico e não hiper. E se você toma os omeprazóis, os pantoprazóis, lanzoprazol e todos da família, você está deixando o teu problema cada vez mais crônico, nunca vai curar. Vejam só, essa aqui, por natureza, não era para ter hipoatividade, mas ela tem uma ansiedade muito grande, e essa ansiedade somatiza a ponto de bloquear o aparelho digestivo, a produção de ácido estomacal. E olha aqui o sinal do refluxo de novo. Então, refluxo eu encontro toda hora. Você tem que se submeter a um exame médico, uma endoscopia, que é um exame invasivo. Se você for pagar, é um pouco caro. Se você tiver que esperar lá na fila do SUS, isso vai demorar.
Eu vejo isso na íris da pessoa em 15 segundos. A hipocloridria, a gastrite crônica e o refluxo. Tá? Muitas vezes, com esta hipocloridria, você se torna um saco furado. Você come bons alimentos e você não aproveita, você não tira a energia, a vitalidade dos alimentos, e aí você vive cansado, sem energia. Por quê? Porque você está com hipocloridria. Olha só, esta aqui, ó, é uma pessoa que tem uma ansiedade muito grande, mas ela somatiza tudo para dentro, ó, bloqueia. E ela não tem aquela lacuna, aquela pétala na região que sai para o esôfago, mas ela tem esse pequeno suco cortando o colarete aqui, ó. Esse pequeno suco já é o responsável pelo refluxo. Então, o refluxo ácido, você reclama, vem aquela queimação, vem na boca, arde a língua, estraga o esmalte dentário. Mas é aquele refluxo silencioso. Você vai falar com as pessoas, sabe? Você sempre tem... Parece que sempre tem uma coisinha que faz cócega, que incomoda a tua garganta, e você não desconfia. Você vai para o alergista, vai para o pneumologista, e é um refluxo silencioso. Você não tem hiper, você tem hipocloridria. Mau hálito, sabe? Gases féticos provocado pela hipocloridria. Olha que extremo. Olha que exagero. Um olho claro nesta escuridão. Esta pessoa é um balão de gases. E a pressão intraabdominal, olha aqui, ó. Olha aqui o que aconteceu, ó. O refluxo. Força a válvula. A válvula está flácida, faz um exame, não tem hérnia, não tem hérnia, mas ela não tem tônus, a válvula. E a pressão intraabdominal faz o quê? Regurgitar, né? Arrotos. E, às vezes, a pessoa não é hiperácida e não é hipoácida, ela é normal. Em termos de acidez, olha aqui, ó, não tem diferença praticamente de cor aqui. Ela tem uma acidez normal, mas o que ela tem aqui, ó? O sinal clássico de uma hérnia de hiato. E aí vem o refluxo. O ácido é normal no estômago, mas sobe para o esôfago porque tem uma hérnia e a válvula está estragada e volta o ácido para o esôfago. Você sabia dessas coisas? Olha que facilidade. O olho revela. E agora, como a naturopatia trata isso? A hipocloridria, deixa eu dizer mais uma vez, é um grande problema estomacal ignorado pela medicina, que a grande parte dos médicos não sabe, não conhece. Alguns já ouviram falar, mas não sabe isso na prática, como é que funciona. Hipocloridria. Você, com certeza, sofre de hipocloridria e não de hiper. É muito raro os casos de hiper. Quais são as causas da hipocloridria? Usos e abusos do sistema digestório. Como é que é a terceira lei de Newton, né? Toda ação é passível de uma reação. Então, se você, durante muito tempo, sofre de excesso de acidez, não bem tratada, se você provoca acidez com o café, com o cigarro, com o álcool, com comidas condimentadas demais, lá na frente você vai inverter. Você até diz, olha, eu sempre fui muito bom no estômago, digeria tudo, não tinha problema nenhum. Agora está diferente. Não posso comer feijão, que me estufa, queijo, me dá gás. Por quê? Porque você abusou e agora o corpo está cobrando a reação. Pessoas que são assim, ó, emocionalmente travadas,
Aquelas pessoas que sofrem de constrição nervosa, eu escrevi aqui como se escrevia antigamente, porque eu gosto de pesar essa palavra, constricção nervosa. Aquela pessoa travada, daqui não sai nada. Analisa, observa, quer, pensa muito, mas a energia toda centrípeta bloqueia a produção de ácido clorídrico no estômago. O péssimo hábito de você tomar líquido nas refeições. Na hora das refeições, você não pode tomar água, não pode tomar refrigerante nenhuma vez, né? nem próximo, nem longe, não pode tomar suco natural, nem chá. Líquidos até meia hora antes do almoço, para almoçar, e recomeça a tomar 2 horas depois do almoço. Para isso, você tem que se educar a comer devagar, mastigar bem, começar a comer o teu almoço por um prato de salada fresca, salada crua. Então, você tem que observar essa regrinha do líquido, não tomar líquido próximo das refeições, ok? Às vezes você sofre de falta de ácido porque a tua alimentação é uma alimentação, vamos dizer, pobre, é uma alimentação pobre em zinco. O zinco é um mineral importante para que você tenha uma acidez estomacal suficiente para fazer o trabalho da digestão. O zinco está presente nas sementes, na semente da melancia, na semente do melão, do maxixe, do pepino, na semente da abóbora crua, na semente de girassol crua. São fontes de zinco. Na beterraba crua é uma fonte de zinco. Nós temos muitas fontes de zinco. O problema é que quando você está num quadro de hipocloridria crônica, se você comer alimentos fonte de zinco, é a mesma coisa que nada. Por quê? Você come zinco, mas ele vai tudo fora, porque você não absorve. A hipocloridria provoca, aliás, a falta de zinco provoca hipocloridria, porém, depois que você é hipoclorídrico, você não absorve zinco. Nem que você entulha de tanta semente, comendo zinco, absorve muito pouquinho. Então, eu vou dar para essa pessoa zinco iônico na forma sublingual, porque no estômago não adianta eu botar zinco. Eu vou dar vinagre de maçã natural, orgânico, 1 colher de sopa do vinagre de maçã, num copo de água, meia hora antes de cada refeição, manhã, meio-dia e à noite. Fantástico para resolver esse problema. Eu mando manipular na farmácia de manipulação cloridrato de betaína HCl para ela reativar a acidez estomacal. Isso precisa receita. Cloridrato de betaína. Muitos meus pacientes tomam isso. E aí eu posso me valer da fitoterapia. Aí eu não dou espinheira santa, como muita gente, para qualquer problema de estômago da espinheira santa. Não. A espinheira santa é um antiácido. Agora eu tenho que provocar a acidez no estômago, que é muito lenta. Vou dar cedoária, vou dar gengibre ralado cru ou um chá de gengibre durante o dia, meia hora antes de cada refeição. Eu vou dar pimenta caiena em pó. Fantástico. Uma pontinha de colher num copo de água, 20 minutos, meia hora antes de cada refeição. Até uma colherinha de café cheia, depois que você acostuma, uma colherinha de café num copo de água pela manhã, meio-dia à noite. É um fogo. Mas resolve muito dos seus problemas de saúde. Resolve fungo, resolve a gastrite bacteriana, o H. pylori, a absorção de nutrientes, as dores de cabeça, as câimbras, formigamento, as dores do corpo.
causada pela hipocloridria. E se você sofre daquele problema na válvula ali, de refluxo, DRG, doença do refluxo gastroesofágico. Você precisa aprender o seguinte: a primeira coisa, mastigar, mastigar, mastigar e mastigar. Você tem que aprender a mastigar muito bem os alimentos. Mastigar 50 vezes cada bocado de alimento. Esta é uma regra muito importante para quem sofre de refluxo. A segunda regra, de maneira nenhuma tomar líquido nas refeições, como já falamos. Nem água, nem suco, nem café após o almoço, nem comida muito caldeada, sopas muito aguada, vitamina de fruta muito líquida, não vão te fazer bem. Terceira regrinha, não misturar alimentos incompatíveis, tipo, na mesma refeição, doce com salgado, fruta com a comida, faz uma mistureba da fermentação, muita proteína com muito amido, muito carboidrato, dá muitos gases, e aí o refluxo acontece. Quarta regrinha, não deitar logo após a refeição. Se você deitar logo após a refeição, aí o ácido, o conteúdo gástrico começa a voltar e o ácido volta queimando. E a quinta regrinha, experimente ficar 30 dias sem comer nada, nada, nada que seja feito de farinha de trigo. Nem pão branco, nem pão integral, nem bolo, nem bolacha, nem macarrão, nem pizza, nem pastel, nem coxinha. O que for farinha de trigo, adeus. Como é fácil resolver isso? Então, só para você ter uma ideia, o estômago, como a gente viu rapidamente. Agora, você viu que a escuridão, ela está na região do estômago e ela também está alastrando-se até esse círculo. Então, eu sei que também o intestino dela está hipoativo. O intestino dela está evacuando pouco. Quantas vezes o senhor, a senhora, quantas vezes você vai ao banheiro evacuar o intestino, fazer cocô? Quantas? Quantas vezes a senhora ou o senhor come por dia? 3 refeições? Pois esse era o correto. Comeu 3 vezes por dia, deverá fazer cocô 3 vezes por dia. Pelo mínimo 2 vezes. O lixo não pode ficar parado. Se esse lixo ficar parado aqui dentro, o corpo começa a reabsorver essas toxinas e promove uma autointoxicação. Olha, esta pessoa, ela tem um intestino anatomicamente anormal. O intestino dela é cheio de bolsas, de divertículos, de dobras anormais, e olha a escuridão que está dentro, ligado às paredes intestinais. O lixo está parado. Eu recebo gente todos os dias no consultório. Quando eu vejo isso, quando eu falo disso, a pessoa diz, puxa vida, eu fico uma semana sem fazer cocô. Eu fico 3 dias. Há poucos dias, uma disse, eu fico 15 a 20 dias sem fazer cocô. E o olho revela na hora. E olha a ansiedade, olha o nervosismo dela. Nos estados mais do norte, do nordeste, uma pessoa está muito nervosa, brava, mal-humorada, as pessoas dizem, cuidado, cuidado que hoje ele está enfesado. A própria pessoa diz, não me enche o saco que hoje eu estou enfesado. Nem ela sabe o que está dizendo. Enfesado. Dentro cheio de fezes. E a constipação intestinal crônica, você não evacuar corretamente, é a mãe
de quase todas as doenças que você possa estar sofrendo. Quem se contenta em fazer cocô uma vez por dia, claro, é melhor do que nada, mas ainda está mal. É como se você fosse abrir uma torneira e colocar o balde embaixo para encher. Quando terminar de encher o balde, se você não fechar a torneira, ele vai derramar, vai entornar, mas vai continuar cheio. Uma vez por dia, você só está derramando o excesso, mas continua cheio. Por que o intestino muitas vezes não funciona? Também, olha aqui, ó, quando esse círculo, colarete e a concentração de cor é tudo no centro da íris, é aquela pessoa travada emocionalmente. Aquela pessoa que, quando viaja, quando sai fora de casa, de maneira nenhuma o intestino funciona. Aquela pessoa que não vai em qualquer banheiro. Sabe, as pessoas que têm essas pintas no olho são pessoas muito crica, muito cri-cri, foram criadas num sistema muito rígido. São aquelas pessoas que têm mania de higiene, de limpeza excessiva. Então, não é qualquer banheiro que ela vai fora de casa, ela só vai no banheiro dela e ela passa o dia todo fora e o lixo parado o dia todo envenenando o seu sangue, te provocando dores no corpo, reumatismo, problema circulatório, dores de cabeça, zumbido nos ouvidos, alergias, o sangue ácido, o sangue sujo, o câncer oriundo da constipação intestinal. Olha só isso aqui, ó. Olha esse quadro, né? Olha a distância do colarete, com algumas partes quase encosta na pupila. Então, esse tipo de... Olha aqui, né? Aqui, ó. Daqui não sai nada, nem cocô. Agora vejam só. E esse aqui? Olha. A gente acha que o colarete passa por aqui, ó, mas tu não vê o colarete. Aqui ele tem uma invaginação, ó, mas aqui já não tem colarete, aqui não tem colarete. Quando você não vê o colarete, cadê o colarete? A gente imagina ele passar por aqui, mas tu não vê em muitas partes o colarete. Esse colarete é uma representação do sistema nervoso autônomo. Sistema nervoso autônomo, que regula as funções autônomas do corpo. A senhora tem que fazer cocô 3 vezes por dia, pelo menos 2 vezes. É impossível. Por quê? Porque eu não tenho vontade. Por que a senhora não tem vontade? Porque não tem tônus nervoso no intestino. Olha aí. Cadê o colarete? Então, aqui sim, vale aquilo que muita gente fala, intestino preguiçoso. Não tem estímulo. Não tem tônus. Aquele que tem o intestino preso não é intestino preguiçoso. Às vezes a pessoa diz para mim, eu tenho intestino preguiçoso. Eu olho no olho e digo, não, o seu intestino não é preguiçoso. É o senhor, é a senhora que não deixa ele funcionar. É o travado. Agora, aqui não. Aqui realmente é o intestino preguiçoso, sem estímulo. Então, gente, eu poderia falar muitas horas sobre a constipação intestinal e as suas consequências na saúde. Mas as grandes causas da constipação é falta de fibras, de bagaço. As pessoas não querem mais comer a fruta, todo mundo só quer tomar suco. Comer laranja com bagaço, mexerica com bagaço, comer verduras com talos, folhas, com a celulose, o córtex do cereal integral, o arroz integral, o trigo integral, a aveia integral, os farelos, as fibras, mas junto com a fibra, não na mesma hora, mas eu digo paralelo, durante o dia, você precisa tomar muita água. Se a senhora aumentar, se o senhor aumentar
a ingestão de fibra e não tomar água, vai piorar, vai estourar a hemorroida. Você vai ter vontade de evacuar e não vai conseguir, vai sair com sangue. Você precisa fibra e precisa água. As fibras são as fibras insolúveis dos cereais, do arroz, do trigo. A fibra da aveia, farelo da aveia, já é uma fibra solúvel. A fibra das frutas são a maioria solúveis. É aquela fibra que absorve água e que dá volume nas fezes. Tá? E fibra, água e verde. A fibra faz a varredura, a água lava os intestinos e o verde, a clorofila, desodoriza o tecido intestinal. Os gases, as fezes não terão um cheiro terrível, porque a clorofila é rica em magnésio e o magnésio é o faxineiro do corpo, limpa o corpo e também chamado de o mineral do bom humor. Você tem que evitar o uso de alimentos, de pseudo-alimentos constipantes. O pão francês, né? Alguns lugares chamam pão de sal, pão d'água. Na minha terra chama cacetinho. Aquilo ali é uma borracha, aquilo é altamente constipante. Os embutidos, salame, mortadela, presunto, salsicha, a própria carne é um tanto constipante, o queijo é muito constipante. Então, você tem que evitar essas coisas constipantes. E precisa movimentar o corpo. Os taxistas, os motoristas de aplicativo, os caminhoneiros que passam o dia todo sentado. No máximo, dá uma corridinha no posto para fazer xixi, volta a sentar. Sofrem de hemorroidas, sofrem do intestino. Por quê? Precisa movimento, precisa atividade física para ajudar a mudar motilidade intestinal. E aquelas pessoas que estão travadas vão ter que soltar a franga. Vai ter que, o barulhento, extrovertido, desorganizado, o que fala muito, o que grita, o que xinga, o que assobia, o que canta, o que bota para fora. Esse não retém nada. Não retém no intestino e não retém na cabeça. E aí tudo funciona melhor. Às vezes, tem que tonificar o sistema nervoso autônomo. O colarete é fraco. Os alimentos mais importantes. Muita beterraba, crua, cozida, em forma de salada, o intestino funcionar. Todas as saladas, mas a beterraba é a melhor. E evitar a alface. Tanto para quem tem o intestino preso, quanto para quem tem hipercloridemia. Evitar a alface. A alface deixa mais dentro. Comer verduras mais ativas, mais amargas. Muito mamão. Uns 2 kiwi por dia para quem sofre do intestino preso. A pitaia vermelha. Mamão com semente. Bater no liquidificador, 2 colheres de sopa da semente, junto com a polpa e engolir. Porque se você engolir inteiro, não faz nada. E mastigar é picante. Então, bate no liquidificador, misturado com a fruta. Banana nanica. Não banana prata. Banana prata resolve, prende o intestino. A banana nanica funciona no intestino. A grande fibra, bem baratinha, amiga do intestino, psílio. Só que não adianta você comprar psílio em cápsula nas farmácias. Você tem que ir numa loja natural, procurar na internet, psílio a granel, psílio em pó, ou em potes, em pacotes, psílio. Não tem gosto ruim, só é nojentinho de tomar. Uma colher de sopa num copão de água pela manhã, mexe rápido e toma. Se você demorar para tomar, ele engrossa e você não consegue tomar. Então, uma colher de sopa num copo de água, toma, se puder tomar mais um pouco de água na hora por cima, durante o dia bastante água, final do dia,
mais uma colher de sopa de psyllium com mais um copão de água. Vai tomando bastante água, bastante água. Você vai ver, vai lubrificar o seu intestino. Água de linhaça, para as pessoas extremamente ressecadas. Você deixa umas 3 colheres de sopa de linhaça, semente de linhaça crua, dourada, tronco, deixa numa jarra de água, 1 litro de água, a noite inteira. De manhã, a semente baixou. Fica alguma coisa em cima, mas a maior parte baixou. Aí você tira a semente boa, né? Aquela água, aquela gosma, vai tomar ao longo do dia, 1 litro. Amanhã à noite, você faz de novo, para o outro dia, e depois de novo. Um dia tu vai fazendo, né? E um pouco daquela semente, que vai inchar muito, tu pode ainda bater com frutas de manhã, na tua refeição da manhã, resolve o teu problema intestinal. Algo que é bem baratinho, cloreto de magnésio, não compre cápsula que não funciona. O sal, 33 gramas, já bem pesado, a maioria vende na farmácia um sachêzinho, cloreto de magnésio PA, 30 gramas para 1 litro de água, vira uma salmoura, guarda na geladeira numa vasilha de vidro, uma jarra, não plástico. Está pronto. Acordou de manhã, 50 ml de jejum. Na hora de dormir, mais 50 ml. De manhã, de noite. De manhã, de noite. No início, se o intestino está muito preso, pode tomar uma terceira dose durante o dia. O faxineiro do corpo e o mineral do bom humor. Você pode buscar uma boa fonte de enzimas, os sucos verdes, os fermentados. Isto já vai resolver a mãe de todas as doenças. E aí, se você é muito rígido, muito travado, eu vou te indicar um vibracional, um floral quântico, para destravar o teu emocional. O olho revela e a naturopatia resolve. É a primeira de uma série de aula, de vídeos, que eu estarei postando aqui. Gostou? Dá o seu joinha, curte aí e manda para quanta gente você puder. Está ali embaixo, compartilha. Se você ainda não me segue no meu canal, será um prazer muito grande ter você como meu seguidor. Inscreva-se, acione o sininho com a opção de todas para você sempre receber notificação de novas postagens. Até nosso próximo encontro, ok? E se você precisar de contato comigo, aqui está o contato para consulta, informações sobre cursos de iridologia, temos aqui o telefone fixo e temos aqui o WhatsApp que você pode falar, tanto para marcar consultas, quanto para buscar informações de cursos de iridologia, presencial, direto comigo. Ok? Um abraço.